O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava a homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós sentamos um pouquinho, meus caros irmãos e irmãs. Belíssimos ensinamentos para nós, para as nossas vidas, para a nossa caminhada de fé e de esperança, a partir das leituras da liturgia dominical para nós. Nós acompanhamos uma sequência muito interessante. Primeira leitura nos coloca diante de um fato na história do povo de Israel e a presença forte, espiritual aí, de Moisés, conduzindo esse povo. E numa situação difícil, esses amalecitas, ou guerreiros de Amaleque aí, era um povo, parece que violento, cruel, que Israel se deparou logo na saída depois do Egito, depois de passar o Mar Vermelho. Tiveram muitas dificuldades, e no fim acabaram guerreando. E Moisés clamando a Deus, pedindo pelo seu povo, para que seu povo pudesse superar aquele obstáculo, aquela dificuldade. Interessante a dinâmica colocada pela leitura, quando Moisés está com os braços erguidos, ou seja, Moisés se dirigindo a Deus em oração, Israel vence. Quando Moisés para de rezar, Israel é derrotada. Então, nesse percurso espiritual desse primeiro final de semana, colocamos aí então a necessidade desta oração, a questão vital aí para o povo de Israel. Contar com a oração, se dirigir a Deus em preces e súplicas, e nessas preces e súplicas pedindo justamente que Deus pudesse proteger Israel vencer. Depois da segunda leitura, uma parte aí do discurso de Paulo na carta a Timóteo, que está numa sequência aí na segunda leitura na nossa liturgia dominical, já faz umas semanas. E hoje Paulo faz uma exortação a Timóteo, lembrando da importância fundamental da palavra de Deus. Ele fala assim: olha, Timóteo, você conhece essa palavra desde criança, procura ter justamente e permanecer firme justamente nessa palavra que você já conhece. Essa palavra de Deus, na verdade, as Sagradas Escrituras, como ele diz aqui no texto, ela tem o poder de nos comunicar a sabedoria divina, a sabedoria de Deus, nos comunicar justamente a salvação, ou seja, a partir dessa sabedoria, nos conduzir à salvação pela fé em Cristo Jesus. Ela pode nos ensinar, podemos conhecer os argumentos a partir de Jesus, e a partir desse ensinamento, desses argumentos, podemos nos corrigir. Completa Paulo, e nos educar para a justiça.
Então, a primeira leitura fala das preces, da insistência nessas preces, da necessidade de permanecer em oração. A segunda leitura já fala de nos conduzir à justiça a partir do conhecimento da sabedoria que vem de Deus, a sabedoria de Deus presente no texto bíblico, nas Sagradas Escrituras, nos ensinamentos de Jesus que podemos conhecer. E esses ensinamentos nos corrigem, nos conduz para a salvação, nos leva a conhecer a justiça. Bom, a gente chega no Evangelho de hoje, Jesus faz uma comparação, também aí, desde aí no início, da importância de perseverarmos e insistirmos, e continuarmos buscando o caminho de Deus. E aí ele fala, nesse exemplo da leitura, uma comparação aí, uma história, uma cidade, que uma senhora, uma viúva, que buscava a justiça. Tinha um juiz responsável de fazer essa justiça e que não fazia. E a senhora, ali segundo o texto, não desiste, insiste e pede. E aí a conclusão, que o juiz acaba cedendo, e aí ele diz assim, se até o juiz que é injusto cede, e Deus que quer de fato a justiça, que Deus quer de fato que aconteça essa justiça. Interessante aí, meus caros irmãos e irmãs, o pedido da senhora lá, da viúva, ela pede, olha, faze-me a justiça. É interessante, ela não fala assim, olha, me dê a razão, eu estou certa. Não é isso que ela coloca. Que aconteça a justiça, que aconteça de fato, ou seja, finalize aí o processo, o procedimento, dê sua sentença, fale aquilo que é correto, é isso que ela está pedindo e ela está esperando, buscar e fazer acontecer a justiça. Bom, agora a gente pode perguntar, chegamos no ponto aí da nossa central, da nossa reflexão, o que seria então essa justiça? Bom, você pode pensar um pouquinho e responder assim, bom, padre, olha, a justiça é aquilo que é certo? É uma boa resposta? Em princípio, sim. Mas o que seria certo? Ou melhor, perguntar de uma outra maneira, certo para quem? Depende. Depende. Eu já me vi em situação, eu fiz essa comparação, de chamar para mediar um conflito, e aí você escuta uma parte, você fala assim, bom, ele tem razão. Aí você vai escutar a outra parte. Nossa, mas ele também tem razão. E agora? Porque o ponto fundamental é da onde nós partimos. Se nós partimos da nossa cabeça, se nós partimos do nosso entendimento, se nós partimos da nossa compreensão, de repente a gente pode até acertar, mas a gente pode errar. O que nos ensina as leituras esse final de semana? O que é justo? Eu dei um outro exemplo aí na missa, uma pessoa, por exemplo, estudando para prestar um concurso. Então aí a pessoa está se preparando, e aí ela começa a rezar, ela faz novena, ela pede oração, coloca a avó para rezar, a tia, ela mesma, todo mundo rezando, porque ela está prestando o concurso, tem uma vaga, tem 100 pessoas concorrendo. O que seria o justo? Se você perguntar para a pessoa, ela vai falar que eu passe, não é? Agora, o justo não seria passar aquele que está mais preparado? Aquele que está estudando mais, se tem uma vaga só? Às vezes eu conheço pessoas que estão aí estudando 12 horas por dia, 4 anos. O justo não seria ele passar? De repente, essa pessoa mais bem preparada, no dia da prova tem uma dor de barriga. Não faz a prova direito, não vai passar. Talvez vai passar aquele que não está tão bem preparado. É justo? Bom, a grande questão é justamente essa. Como que, na verdade, nós podemos chegar naquilo que é justo? As leituras nos respondem. A primeira fala assim, nós precisamos buscar a Deus através da oração. Precisamos ser pessoas de oração.
Precisamos insistir nessa busca de Deus, na insistência da nossa oração, na perseverança dessa oração. Para conhecer o caminho de Deus, aquilo que é justo, aquilo que é correto, nos responde a segunda leitura. Está nas Sagradas Escrituras, está no texto bíblico, está nos ensinamentos de Jesus. Se nós buscamos rezar, se nós buscamos esse conhecimento da palavra de Deus, aí nós vamos começar a buscar e clarear para nós aquilo que é a vontade de Deus em nossas vidas. Às vezes, meus caros irmãos e irmãs, nós queremos muito que aconteça alguma coisa. Mas será que verdadeiramente aquilo que nós entendemos que é o melhor para nós está, de fato, contribuindo para que nós sejamos pessoas de Deus? Para que nós sejamos pessoas boas? Para que nós conseguimos fazer uma ponderação da importância de Deus na nossa vida? Ou será que, ao contrário, aquilo que nós entendemos que é melhor para nós, que pode acontecer, que deveria acontecer, que eu quero que aconteça, que busco desesperadamente, não necessário vai fazer de mim uma pessoa melhor para Deus? Então não é justo? Então não é de Deus? Não é o plano de Deus para nós? Buscar conhecer o caminho que é o caminho de Deus, através da oração. Discernirmos e decidirmos a partir da palavra de Deus, não pura e simplesmente daquilo que eu acho, daquilo que eu entendo, daquilo que eu construo como verdade, mas uma verdade construída a partir dos valores do Evangelho. Umas semanas atrás, aí Jesus dizia que muitas vezes, no Evangelho, quase um mês e meio atrás, para ser discípulo, ele dizia, às vezes é necessário renunciar e até perder, para de fato encontrar aquilo que é de Deus, o projeto de Deus para nós. Buscarmos na nossa oração, nessa busca de Deus, buscarmos rezar pedindo que Ele nos ajude, por exemplo, a termos discernimento, que Ele nos ajude a aprendermos, inclusive, a perdoar quando nós não estamos conseguindo perdoar. As nossas orações e buscando na palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus, que nós possamos aprender, por exemplo, a dominar os nossos maus pensamentos, que muitas vezes nos trazem maus desejos, desejos de vingança, inveja, cobiça, e todas as coisas que de uma certa maneira não contribuem, segundo a palavra do Evangelho de Jesus, para que nós sejamos pessoas de Deus, pessoas justas, pessoas corretas. Jesus conclui a leitura falando da insistência que devemos ter. E na hora do reino definitivo, de fato, a nossa fé foi edificada e foi constituída, como refletimos nas 2 últimas semanas, fé, esperança e caridade, com aquele sentimento de gratidão a Deus que nós devemos ter na nossa vida por todos os dons que Ele nos concede. Que nós possamos ser pessoas de oração, possamos nos instruir na palavra de Deus, buscar o caminho de Cristo Jesus e aprendermos a sermos pessoas justas. Nós continuamos a missa no nosso